A filmagem de segurança é granulada, gravada por uma câmera montada no teto no Terminal C do Aeroporto Internacional de Clearwater. O registro de tempo marca 2h47 da manhã de uma terça-feira em setembro. Um palete de carga padrão está no quadro, envolto em plástico industrial e marcado com etiquetas de alta segurança que designam seu conteúdo como extremamente valioso. Por 17 minutos, nada acontece. O palete permanece imóvel sob a luz fluorescente forte. Então, às 3h04 da manhã, algo extraordinário ocorre. O palete simplesmente desaparece. Em um quadro, a carga está exatamente onde deveria estar. O quadro seguinte, gravado apenas 4 segundos depois, mostra um espaço vazio onde 22 milhões de dólares em diamantes e dinheiro haviam sido guardados atrás de múltiplas camadas de segurança do aeroporto. Nenhuma explosão, nenhuma entrada forçada, nenhum alarme, nenhum suspeito visível na câmera. O maior roubo de aeroporto que ninguém viu chegando foi feito por alguém que todos ignoravam. Antes de eu te contar a história completa, só quero pedir um pequeno favor. Certifique-se de se inscrever no canal. Deixe o seu like e me diga nos comentários. De que cidade você está assistindo? É sempre incrível ver o alcance deste público. Agora vamos voltar à história. Esta é a história de Derek Lane, um homem que passou 11 anos se tornando invisível. E em uma noite, essa invisibilidade o tornou 22 milhões de dólares mais rico. Derek Lane registrou sua entrada para o turno da noite no Aeroporto Internacional de Clearwater, exatamente às 22h47, como fazia todas as terças-feiras nos últimos 11 anos. Aos 49 anos, ele se movia com a eficiência calma de alguém cujo trabalho se tornara memória muscular. Uniforme de zelador cinza, recém-lavado, botas de trabalho com biqueira de aço e seu crachá de identificação. O Aeroporto Internacional de Clearwater é um dos mais movimentados do país, processando mais de 40 milhões de passageiros anualmente e movimentando cargas no valor de bilhões de dólares. A instalação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, exigindo um exército de pessoal de apoio. Derek fazia parte desse exército invisível, um dos 63 zeladores que trabalhavam no turno da noite, limpando terminais de passageiros, áreas de carga e zonas restritas que a maioria das pessoas nunca vê. Sua rota designada cobria o Terminal C e partes da instalação de manuseio de carga, áreas que exigiam uma autorização de segurança especial e verificação de antecedentes que ele havia passado sem dificuldade 11 anos antes. Seu arquivo pessoal pintava o quadro de um funcionário ideal. Pontual, confiável, nunca ausente sem permissão. Sem queixas de supervisores, sem ações disciplinares, sem incidentes que sugerissem problemas com seu desempenho no trabalho ou conduta pessoal. Sua vida era um anonimato suburbano. Ele estava simplesmente lá, lembra Maria Santos, que trabalhava no mesmo turno no Terminal A. Sabe como algumas pessoas têm essa energia, essa presença que preenche uma sala? Derek era o oposto. Ele podia estar ao seu lado e você esqueceria que ele estava lá, apenas limpando o chão, esvaziando o lixo, cuidando de seus afazeres como um fantasma. Os colegas de trabalho de Derek o descrevem como educado, mas distante. Alguém que aparecia, fazia seu trabalho com competência e ia embora sem se envolver nas conversas casuais. Trabalhei com ele por 6 anos, diz James Mitchell, um supervisor de manutenção. Se você me pedisse para descrever a personalidade dele, eu não saberia dizer. Ele era genérico, como se você pedisse um zelador de um catálogo e eles lhe enviassem o modelo mais básico disponível. Essa qualidade genérica, essa capacidade de se misturar ao fundo de qualquer ambiente, provaria ser o maior trunfo de Derek. Em uma instalação onde cada movimento é monitorado, cada pessoa é rastreada e cada anomalia aciona uma investigação imediata. A rota de Derek pelo aeroporto lhe dava acesso a áreas que a maioria dos funcionários nunca vê. Instalações de manuseio de carga, onde milhões de dólares em mercadorias chegam e partem diariamente. Escritórios administrativos, postos de segurança e a vasta rede de corredores de serviço que conectam todas as partes do complexo aeroportuário. Ao longo de 11 anos, ele havia mapeado cada centímetro deste território. Não oficialmente, mas nas cuidadosas notas mentais
de alguém que presta atenção aos detalhes que outros ignoram. Ele sabia quais câmeras de segurança tinham pontos cegos, quais portas às vezes eram deixadas destrancadas, quais protocolos eram seguidos rigorosamente e quais eram tratados como sugestões. Ele conhecia os horários dos guardas de segurança, os padrões de rotação do pessoal da TSA, o ritmo das operações de carga e dos procedimentos administrativos. Ele entendia o pulso do aeroporto melhor do que a maioria dos gerentes, porque seu trabalho exigia que ele estivesse em todos os lugares, visse tudo e permanecesse invisível. Esse conhecimento, acumulado lentamente, peça por peça, observação por observação, ao longo de mais de uma década de serviço fiel, era em si apenas a competência profissional de um funcionário experiente. Combinado com um planejamento cuidadoso e uma execução paciente, ele se tornaria a base de um dos roubos mais audaciosos da história da aviação. 4 vezes por ano, o aeroporto de Clearwater realiza o que os administradores chamam de Dia de Rotação de Segurança. É um procedimento cuidadosamente orquestrado, projetado para evitar a complacência que pode se desenvolver quando o pessoal trabalha nas mesmas atribuições por longos períodos. Cada guarda de segurança, agente da TSA e supervisor administrativo troca temporariamente de posição com colegas de diferentes terminais, turnos e departamentos. O procedimento é exigido pelas regulamentações federais de segurança da aviação e conduzido sob rigorosa supervisão da Administração de Segurança dos Transportes. Na prática, o dia de rotação de segurança cria exatamente o tipo de caos controlado que alguém como Derek Lane havia aprendido a reconhecer e explorar. É como a dança das cadeiras para adultos, explica a ex-supervisora da TSA, Patricia Williams. Todo mundo conhece a teoria de sua nova atribuição, mas não conhece os detalhes práticos. Qual câmera monitora qual área? Quais códigos de acesso funcionam para quais portas? Quem deveria estar onde e a que horas? As rotações são anunciadas com semanas de antecedência e planejadas com precisão militar. Mas a execução inevitavelmente envolve confusão, comunicações atrasadas e lacunas temporárias na cobertura, enquanto o pessoal se familiariza com responsabilidades desconhecidas. Essas lacunas são medidas em minutos, não em horas, mas existem, e alguém que entendesse o sistema bem o suficiente poderia prever exatamente quando e onde ocorreriam. Derek havia observado 11 dias de rotação de segurança anteriores, durante seu tempo no Aeroporto Internacional de Clearwater. Ele entendia os padrões melhor do que a maioria dos supervisores de segurança, porque suas funções de zelador continuavam inalteradas, enquanto as pessoas que monitoravam essas funções mudavam para posições desconhecidas com protocolos desconhecidos. A rotação de setembro estava programada para uma noite de terça-feira, começando à meia-noite. O turno normal de Derek o colocaria nas áreas de carga durante o período de pico de confusão. Mais importante, a rotação coincidiu com uma transferência de carga de alto valor programada que Derek vinha acompanhando há 6 semanas. Um carregamento de diamantes brutos e moeda de fontes internacionais, avaliado em 22 milhões de dólares, estava programado para armazenamento noturno na instalação mais segura do aeroporto antes da transferência para cofres privados na manhã seguinte. O momento não foi coincidência. Derek passou meses correlacionando os dias de rotação de segurança com os horários de cargas de alto valor, procurando oportunidades em que a confusão máxima coincidisse com a recompensa máxima. Essa combinação particular ocorria talvez uma vez a cada 2 anos, e ele vinha planejando essa oportunidade específica desde o ciclo de rotação anterior. A preparação foi meticulosa e totalmente invisível para os sistemas de segurança do aeroporto. Seu comportamento não mudou de forma detectável. O problema com o dia de rotação de segurança é que todos esperam pequenos problemas, explica o Dr. Michael Chen, especialista em segurança da aviação. Comunicações atrasadas, pequenas violações de protocolo, breve confusão sobre responsabilidades. O sistema foi projetado para tolerar essas interrupções temporárias. O que o sistema não foi projetado para lidar foi com alguém que entendesse essas interrupções bem o suficiente para esconder um grande crime dentro do caos esperado. A área de carga do Terminal C existe em um mundo diferente das áreas de passageiros, 12 metros acima.
Aqui, sob as lojas reluzentes e as áreas de assento confortáveis, está o coração industrial da aviação moderna. Sistemas de esteiras maciças movem milhares de pacotes por hora. Empilhadeiras navegam por corredores estreitos entre pilhas altíssimas de contêineres. O ar cheira a combustível diesel, óleo lubrificante e ao toque metálico de máquinas operando em sua capacidade máxima. O armazenamento de nível 3 representa o mais alto nível de segurança disponível para cargas civis no Aeroporto Internacional de Clearwater. O acesso requer múltiplas formas de identificação, varredura biométrica e aprovação tanto dos supervisores da TSA quanto da administração do aeroporto. O próprio compartimento de armazenamento é construído como um cofre de banco, com paredes de aço reforçado, controles de acesso com trava de tempo e sistemas de vigilância que registram cada movimento em detalhes de alta definição. Na noite de 15 de setembro, o armazenamento de nível 3 continha exatamente um item: um container de carga especialmente marcado e designado como mala diplomática sob os tratados internacionais de aviação. O container media 1,2 por 1,8 por 0,9 metros, envolto em plástico industrial e protegido com selos de evidência de violação. Dentro do container, acolchoados por embalagens de espuma personalizadas, estavam 22 milhões de dólares em diamantes brutos e moeda internacional. Os diamantes eram destinados a um colecionador particular em Manhattan, enquanto a moeda representava transferências bancárias entre instituições internacionais. Ambos os carregamentos eram completamente legais, devidamente documentados e protegidos por apólices de seguro. A carga havia chegado ao Aeroporto Internacional de Clearwater a bordo de uma aeronave de carga de Amsterdã, seguindo protocolos de segurança que incluíam escoltas armadas, transporte selado e monitoramento contínuo desde o ponto de origem até o destino final. Mas mesmo os sistemas de segurança mais sofisticados têm vulnerabilidades, e os protocolos mais cuidadosamente projetados fazem suposições sobre as pessoas encarregadas de implementá-los. A carga de alto valor cria sua própria bolha de segurança, explica o ex-agente do FBI Robert Martinez, especializado em investigações de roubo de carga. Todos presumem que qualquer coisa que valha milhões de dólares será vigiada constantemente por profissionais altamente treinados. Essas tarefas rotineiras eram realizadas por zeladores como Derek Lane, cuja autorização de segurança permitia o acesso ao armazenamento de nível 3 para fins de limpeza e manutenção. O acesso era legítimo, documentado e sujeito ao mesmo monitoramento que todas as outras atividades na área restrita. Em circunstâncias normais, o acesso de zeladores ao armazenamento de nível 3 ocorria durante o dia, quando vários supervisores estavam presentes e os protocolos de segurança estavam em sua máxima aplicação. Mas a manutenção de emergência poderia autorizar o acesso noturno se devidamente documentada e aprovada. Derek vinha documentando pequenos problemas de manutenção no armazenamento de nível 3 há 6 semanas, preenchendo relatórios de rotina sobre lâmpadas queimadas, pequenos derramamentos e problemas de posicionamento de equipamentos que exigiam atenção. Cada relatório era processado pelos canais normais e aprovado sem questionamento, porque era um procedimento operacional padrão. O efeito cumulativo desses relatórios foi uma ordem de serviço de manutenção autorizando o acesso de limpeza de emergência ao armazenamento de nível 3 durante o turno da noite de 15 de setembro, especificamente durante as horas em que o dia de rotação de segurança criaria a máxima confusão entre o pessoal. Foi brilhante em sua simplicidade, observa Martinez. Ele não invadiu nenhum computador, não forjou nenhum documento. Ele usou procedimentos legítimos para criar um acesso legítimo. 11 anos de emprego no Aeroporto Internacional de Clearwater forneceram a Derek Lane algo mais valioso do que dinheiro: um conhecimento institucional que a maioria dos funcionários nunca adquire. Ele entendia o sistema nervoso eletrônico do aeroporto melhor do que muitos dos técnicos que o mantinham. Câmeras de segurança que pareciam fornecer cobertura completa, na verdade, criavam pontos cegos. Sensores de movimento ignorariam movimentos abaixo de certos limites de velocidade. E o mais importante, ele entendia o elemento humano que nenhum sistema de segurança
poderia controlar ou prever completamente. A segurança é tanto sobre pessoas quanto sobre tecnologia, explica a doutora Sarakin, que estuda o comportamento organizacional em ambientes de alta segurança. Você pode ter o equipamento de vigilância mais sofisticado do mundo, mas ele ainda é monitorado por seres humanos que se cansam, se distraem ou ficam sobrecarregados de informações. Derek passou anos observando esses padrões humanos. Ele sabia quais guardas eram conscienciosos em verificar atividades incomuns e quais preferiam evitar complicações. Ele entendia como as trocas de turno criavam breves períodos em que a responsabilidade de monitorar áreas específicas não era clara. Ele reconhecia a diferença entre o pessoal de segurança que tratava seus trabalhos com seriedade e aqueles que os viam como um emprego rotineiro com investimento pessoal mínimo. Esse conhecimento foi adquirido por meio de observação cuidadosa. Derek nunca fez perguntas suspeitas. Nunca solicitou informações que não deveria ter. Nunca demonstrou interesse incomum em procedimentos de segurança. Ele simplesmente prestava atenção aos detalhes que a maioria das pessoas ignorava, acumulando informações peça por peça ao longo de mais de uma década de trabalho paciente. Ele sabia que a câmera 47C no corredor principal de carga tinha um pixel morto que criava um pequeno ponto cego perto da entrada. Ele sabia que o sensor de movimento no compartimento de armazenamento 12 havia sido recalibrado 3 meses antes, e agora ignorava movimentos mais lentos que 0,36 metros por segundo. Ele sabia que o guarda de segurança Robert Chen sempre fazia sua pausa às 2h15 da manhã e passava exatamente 12 minutos na sala de descanso dos funcionários, lendo notícias em seu telefone. Esses detalhes eram insignificantes individualmente, mas potencialmente significativos quando combinados com um planejamento cuidadoso. A preparação de Derek se estendeu além do conhecimento técnico para incluir uma compreensão psicológica de como as pessoas se comportam durante as operações de rotina. Ele havia observado centenas de transferências de carga, notando como o pessoal se movia e quais atividades eram consideradas normais o suficiente para serem ignoradas. Ele entendia que o trabalho de zeladoria era inerentemente invisível para a maioria dos funcionários do aeroporto. Contanto que seu comportamento correspondesse a essas expectativas, ele poderia operar com quase total invisibilidade. O crime perfeito não é sobre evitar a detecção, observa a psicóloga criminal Dra. Jennifer Walsh. É sobre ser detectado, mas não reconhecido como criminoso. Os ladrões mais bem-sucedidos não se esgueiram de preto à meia-noite. Eles usam uniformes, carregam identificação legítima e cometem seus crimes em plena luz do dia, enquanto todos assistem. Derek Lane passou 11 anos se preparando para cometer o crime perfeito, não evitando os sistemas de segurança, mas entendendo-os bem o suficiente para se esconder à vista de todos. O dia 15 de setembro começou como qualquer outra terça-feira para Derek Lane. Ele acordou às 8h30 em sua modesta casa alugada, tomou café da manhã enquanto assistia às notícias locais e passou a tarde fazendo a manutenção de rotina de sua caminhonete. Para qualquer observador, ele parecia calmo, focado e completamente comum. Às 18 horas, ele jantou em um restaurante de rede perto do aeroporto, pagando em dinheiro e trocando gentilezas com a garçonete sobre o tempo. Essas paradas não foram aleatórias. Elas estabeleceram sua presença na área por meio de atividades rotineiras, que pareceriam normais para qualquer pessoa que investigasse seus movimentos posteriormente. Elas também forneceram oportunidades para observar padrões de tráfego, atividade policial e outros fatores ambientais que poderiam afetar seus planos. Às 22h30, Derek chegou ao Aeroporto Internacional de Clearwater para seu turno normal. Ele estacionou no estacionamento dos funcionários, passou pelos postos de segurança e iniciou sua rota de limpeza. A única variação em sua rotina normal era invisível para os sistemas de segurança do aeroporto. Em vez de seu carrinho de trabalho usual, ele havia selecionado o carrinho 23, que fora discretamente modificado nos últimos 3 meses para incluir compartimentos ocultos e equipamentos especializados. As modificações eram sutis e completamente indetectáveis durante uma inspeção casual. Fundos falsos nos recipientes de suprimentos de limpeza, rodas reforçadas e um pequeno kit de ferramentas escondido.
Às 23h45, 15 minutos antes do início oficial do dia de rotação de segurança, Derek estava limpando janelas no saguão principal do terminal, seguindo seu cronograma normal enquanto se posicionava para observar a confusão inicial. A rotação ocorreu exatamente como ele havia observado 11 vezes antes. Os guardas se reuniram nos postos de controle designados. Os supervisores da TSA realizaram breves sessões de orientação. O caos controlado durou aproximadamente 37 minutos. Esta era a janela que Derek estava esperando. Às 0h23, ele moveu seu carrinho de limpeza para o elevador de serviço que dava acesso aos níveis de carga. Seu cartão-chave concedeu acesso legítimo e sua presença era autorizada e esperada. A câmera de segurança 15B registrou sua entrada, mas a filmagem não mostrou nada mais do que um zelador realizando tarefas de manutenção de rotina. O nível de carga estava mais silencioso do que o normal, com a maioria do pessoal focada nas atividades de rotação. Às 0h41, ele chegou ao corredor de serviço adjacente ao armazenamento de nível 3. Aqui ele encontrou o primeiro de vários procedimentos modificados que vinha implementando nas últimas 6 semanas. Uma ordem de serviço de manutenção, devidamente preenchida e aprovada, autorizava o acesso de limpeza de emergência para lidar com odores persistentes e potenciais riscos à saúde que exigiam atenção imediata. A ordem de serviço era completamente legítima, baseada em problemas reais. Usando suas credenciais de acesso autorizadas, Derek entrou no armazenamento de nível 3 às 0h47. As câmeras de segurança registraram sua entrada, seu movimento pela área de armazenamento e sua interação com o container de carga-alvo. Da perspectiva dos sistemas de segurança do aeroporto, a filmagem mostrava um zelador realizando o trabalho de manutenção de emergência de acordo com procedimentos devidamente autorizados. O que as câmeras não mostraram foi o equipamento especializado escondido no carrinho de limpeza, modificado de Derek, os dispositivos eletrônicos que lhe permitiram desativar temporariamente sistemas de alarme específicos, ou as técnicas cuidadosas que ele usou para abrir o container de carga sem acionar os selos de evidência de violação. O roubo real levou exatamente 11 minutos e 43 segundos. Derek transferiu 22 milhões de dólares em diamantes e moeda para recipientes especialmente preparados, disfarçados de baldes de limpeza. Às 1h02, ele saiu do armazenamento de nível 3 com seu carrinho de limpeza, agora carregando um conteúdo que valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em várias vidas. Para quem monitorava as câmeras de segurança, ele parecia ser o mesmo zelador comum que havia entrado na área 15 minutos antes. A próxima fase de seu plano exigia o elemento mais audacioso de toda a operação: passar com 22 milhões de dólares pelo aeroporto mais vigiado do país sem atrair nenhuma atenção. A parte mais perigosa de qualquer roubo não é pegar, é sair. Os sistemas de segurança são projetados para detectar anomalias, e poucas coisas são mais anômalas do que alguém saindo de uma área restrita com muito mais do que trouxe. Mas Derek Lane passou 11 anos estudando as suposições embutidas nesses sistemas de segurança, e ele entendia exatamente como explorar seus pontos cegos. A chave era a previsibilidade. Esperava-se que seu carrinho de limpeza estivesse mais pesado ao sair das áreas do que ao entrar. O conteúdo de seu carrinho havia sido cuidadosamente distribuído para manter o equilíbrio e evitar protuberâncias suspeitas ou formas irregulares. 22 milhões de dólares em diamantes e moeda não ocupavam mais espaço do que os suprimentos de limpeza que haviam substituído, e os recipientes especializados eram indistinguíveis do equipamento de zeladoria legítimo. À 1h15, Derek iniciou a parte mais crucial de sua rota de fuga, a jornada do armazenamento de nível 3 para a área de estacionamento dos funcionários. Sua rota fora planejada com atenção obsessiva aos detalhes. Cada corredor, cada posto de controle, cada ângulo de câmera fora mapeado e analisado ao longo de meses de observação cuidadosa. Ele sabia quais guardas estariam em quais postos, quais câmeras tinham as linhas de visão mais claras e quais áreas estariam mais lotadas com as atividades do dia de rotação de segurança. Mais importante, ele havia identificado uma cadeira de rodas abandonada em um armário de manutenção, a solução perfeita para seu plano.
À 1h22, Derek transferiu sua carga oculta do carrinho de limpeza para 3 sacos de lixo industriais pretos, que ele carregou na cadeira de rodas abandonada. Para qualquer observador, ele parecia ser um zelador consciente, coletando lixo que se acumulara em áreas restritas. Exatamente o tipo de trabalho extra que bons funcionários fazem sem serem solicitados. A rota da cadeira de rodas o levou por corredores de serviço que contornavam a maioria dos postos de segurança. O momento mais crítico chegou a 1h34, quando ele se aproximou do elevador de carga restrito, que dava acesso direto à garagem dos funcionários. Este elevador exigia autorização especial e era monitorado pela câmera de segurança 23A. Mas a câmera 23A vinha apresentando problemas técnicos intermitentes há 3 semanas, desde que Derek a havia batido acidentalmente com um cabo de limpeza. O campo de visão da câmera havia se deslocado ligeiramente, criando um ponto cego. Derek se posicionou nesse ponto cego enquanto usava seu cartão de acesso autorizado para chamar o elevador de carga. A filmagem de segurança o mostraria se aproximando da área, mas não sua interação real com os controles do elevador ou a carga que ele estava transportando. O elevador desceu para o nível da garagem sem incidentes. À 1h41, Derek surgiu na área de estacionamento dos funcionários, onde sua caminhonete Ford de 15 anos esperava no mesmo lugar que ele usara por 11 anos. À 1h47, Derek dirigiu em direção ao portão de saída dos funcionários, onde a guarda de segurança Jennifer Martinez estava trabalhando em sua primeira noite na cabine do estacionamento como parte das atribuições do dia de rotação de segurança. Martinez não estava familiarizada com o pessoal do turno da noite e se concentrou principalmente em verificar os crachás de identificação em vez de inspecionar os veículos. "Indo para casa mais cedo hoje?" perguntou Martinez. "Terminei minha rota", respondeu Derek. Martinez acenou para que ele passasse sem solicitar a inspeção de seu veículo ou questionar por que ele estava saindo antes do término oficial de seu turno. De sua perspectiva, ela estava facilitando a saída de um funcionário autorizado que havia completado suas tarefas designadas. À 1h52, Derek Lane saiu do Aeroporto Internacional de Clearwater, carregando $22 milhões em diamantes e moeda roubados. O portão de saída dos funcionários registrou sua partida como rotineira e sem intercorrências. A descoberta ocorreu durante a verificação de inventário matinal de rotina, que precedia a transferência de cargas de alto valor para seu destino final. Às 8h04, o supervisor da TSA, Michael Chen, destrancou o armazenamento de nível 3 para verificar o conteúdo. O container de carga parecia exatamente como deveria. Posicionado corretamente, selos de segurança intactos, documentação corretamente anexada. A inspeção inicial de Chen não revelou sinais óbvios de violação. Foi apenas quando ele abriu o container para o inventário obrigatório pré-transferência que a extensão total do roubo se tornou aparente. Em vez de $22 milhões em diamantes e moeda, o container continha um peso equivalente de areia, arruelas de metal e papel empacotado para aproximar o tamanho e a forma dos itens ausentes. A substituição fora tão cuidadosamente executada que a aparência externa do container permanecia completamente normal. Em minutos, o Aeroporto Internacional de Clearwater entrou em modo de crise. Todas as operações de carga foram suspensas. O armazenamento de nível 3 foi declarado cena de crime. A força-tarefa de terrorismo do FBI foi notificada. A suposição inicial foi falha do sistema em vez de roubo, explica o ex-agente do FBI, Robert Martinez, que respondeu à cena. Quando $22 milhões desaparecem de uma instalação com este nível de segurança, você primeiro supõe um erro. Mas à medida que os investigadores examinavam as evidências, ficou claro que nenhum erro havia sido cometido. O container de carga fora aberto e selado profissionalmente, usando técnicas sofisticadas que deixaram vestígios mínimos de violação. Os materiais de substituição foram cuidadosamente selecionados para corresponder ao peso e à distribuição do conteúdo original. E o mais revelador, o roubo fora executado sem acionar nenhum dos sistemas de segurança eletrônicos que monitoravam o nível 3. A investigação começou com a análise das imagens das câmeras de segurança das 12 horas anteriores.
Centenas de horas de vídeo foram revisadas por equipes de analistas em busca de qualquer anomalia. As imagens revelaram surpreendentemente pouca informação útil. Todos que apareciam na câmera pertenciam ali, e o comportamento de todos parecia completamente normal. O perpetrador era invisível, explica o doutor. Michael Chen, não porque ele evitava as câmeras, mas porque ele aparecia fazendo exatamente o que deveria fazer. O avanço ocorreu quando os investigadores notaram que Derek Lane havia saído do trabalho mais cedo do que o normal na noite do roubo. E que seu cartão de ponto mostrava a conclusão de suas tarefas designadas mais rápido do que o normal. Por si só, isso não era particularmente suspeito. Mas quando combinado com a análise de seus padrões de trabalho nos meses anteriores, um quadro mais preocupante emergiu. Derek vinha preenchendo relatórios de manutenção para o nível 3 com uma frequência incomum. Quando agentes federais chegaram à residência de Derek em 17 de setembro, 48 horas após a descoberta do roubo, encontraram uma casa vazia, sem endereço de encaminhamento e sem indicação de para onde ele poderia ter ido. A caçada a Derek Lane começou com a suposição de que ele era um criminoso amador, que tivera sorte e que logo cometeria erros. Essa suposição se provou dramaticamente errada. Derek havia desaparecido com o mesmo planejamento metódico que caracterizara o próprio roubo. Suas contas bancárias haviam sido esvaziadas gradualmente nas últimas 6 semanas. Sua casa alugada fora limpa profissionalmente, sem impressões digitais ou DNA. Sua caminhonete foi encontrada abandonada em um estacionamento de longa duração em um aeroporto regional a 100 quilômetros de Clearwater. As câmeras de segurança o mostraram chegando sozinho e saindo a pé. Mas as câmeras externas da instalação haviam sido vandalizadas 3 dias antes e não forneceram imagens úteis de sua partida. A investigação se expandiu para incluir agências policiais internacionais, especialistas em crimes financeiros e analistas de inteligência experientes em rastrear fugitivos que desapareceram em países estrangeiros. A fotografia de Derek foi distribuída às agências de controle de fronteira em toda a América do Norte, América do Sul e Caribe. Mas as descrições físicas se mostraram frustrantemente inadequadas. Derek Lane possuía a mesma aparência genérica que o tornara invisível durante 11 anos de emprego no aeroporto. Os investigadores financeiros se concentraram em rastrear os diamantes e a moeda roubados através dos mercados internacionais. 22 milhões de dólares em riqueza portátil representavam uma transação significativa que deveria ter acionado relatórios de bancos ou negociantes. Mas meses se passaram sem nenhum avistamento confirmado dos materiais roubados. Ou Derek os havia escondido tão bem que não estavam entrando nos mercados comerciais, ou os estava convertendo gradualmente por canais que evitavam a detecção. A força-tarefa que investigava o roubo acabou incluindo 47 agentes federais, 12 investigadores estaduais e contatos com agências de aplicação da lei em 17 países. A investigação consumiu milhares de horas e centenas de milhares de dólares em recursos, tornando-a uma das caçadas humanas mais caras da história do FBI. Mas este caso representava mais do que apenas 22 milhões de dólares em bens roubados. Era um desafio fundamental para os sistemas de segurança aeroportuária. Por 18 meses, a trilha permaneceu completamente fria. Derek Lane, ainda mantendo sua identidade de David Miller, foi preso sem resistência enquanto estava sentado no terraço de sua vila, tomando café da manhã e lendo notícias financeiras em um tablet. A polícia brasileira o encontrou calmo, educado e completamente não surpreso com sua chegada. Ele agiu como se estivesse nos esperando. Lembra o comandante Carlos Santos da Polícia Federal do Brasil. Ele apenas pousou a xícara de café e perguntou se podia terminar de ler o artigo. A prisão marcou o fim de uma das mais longas e caras caçadas humanas da história do FBI. Mas também levantou questões desconfortáveis sobre a facilidade com que Derek havia escapado da aplicação da lei internacional por quase 2 anos. Sua fuga fora financiada com dinheiro roubado, mas fora executada com competência profissional, que sugeria planejamento extensivo e possivelmente ajuda externa. Durante o interrogatório inicial, Derek exerceu seu direito de permanecer em silêncio. O processo de extradição levou 8 meses, durante os quais Derek permaneceu sob custódia brasileira, enquanto os advogados discutiam sobre jurisdição e acordos de cooperação. Durante este período,
Ele manteve seu silêncio sobre o roubo. Os investigadores americanos usaram o atraso para construir o caso mais forte possível. Eles analisaram cada prova recuperada da vila brasileira, entrevistaram dezenas de testemunhas e coordenaram com parceiros internacionais para rastrear seus movimentos por vários países. A evidência era esmagadora. Registros financeiros provando que o dinheiro recuperado vinha dos diamantes e da moeda roubados. Imagens de câmeras de segurança mostrando a presença de Derek no aeroporto. Documentação provando que suas ordens de serviço de manutenção foram usadas para obter acesso ao armazenamento de nível 3. Em 18 de novembro, 27 meses após o roubo original, Derek Lane foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações federais. O julgamento de Derek Lane começou em 14 de fevereiro em tribunal federal com intensa atenção pública. A promotora Jennifer Walsh, especialista em crimes financeiros, apresentou Derek como um infiltrado de longa data que explorou a confiança para cometer o maior roubo de aeroporto da história dos Estados Unidos. Ele não invadiu ou forçou a entrada, disse Walsh ao júri. Ele usou confiança e conhecimento. Ele se tornou invisível e então usou essa invisibilidade contra nós. Em contraste, o advogado de defesa Michael Chen apontou a falta de testemunhas oculares e insistiu que Derek estava simplesmente fazendo seu trabalho na noite do assalto. Chen argumentou que estar no lugar certo com acesso não prova intenção criminosa. As testemunhas incluíram agentes do FBI, especialistas em segurança de aeroportos, polícia brasileira e colegas de trabalho. Mas o momento mais chocante veio quando o próprio Derek subiu ao banco das testemunhas, calmo e sem remorso. Ele disse: "Vocês me gravaram por 11 anos, me observaram, confiaram em mim e nunca me viram de verdade." Essa frase assombrosa se tornou a mais citada do julgamento, capturando a mentalidade de um homem que transformou o ser ignorado em uma arma. Após 3 dias, o júri considerou Derek culpado de todas as acusações. Seu roubo, disseram eles, mostrou como até os sistemas mais seguros poderiam ser desfeitos por dentro. O réu não roubou apenas 22 milhões de dólares, disse Walsh. Chen pediu clemência, citando a cooperação de Derek e o desespero econômico. Mas a juíza Patrícia Martinez o sentenciou a 27 anos em uma prisão federal, citando a sofisticação do crime e suas implicações nacionais. "Você é inteligente e capaz", disse a juíza, "mas escolheu o engano em vez do trabalho honesto e todo o país pagou o preço." Derek não demonstrou emoção. Se você gostou desta história, certifique-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para nunca perder a próxima.